Bom Olá, eu sou dia. Vanessa Luz. Bom dia, Karina. E vamos aqui para mais um dia de leitura deste livro transformador? Não. Qual seria o adjetivo para ele? Pensando grande. Pensar grande é essencial para ter resultados extraordinários. Sucesso requer atitude, e atitude requer pensamento. Mas há uma pegadinha. As únicas ações que se tornam trampolins para o sucesso são aquelas suscitadas por pensar grande, para começo de conversa. Faça essa conexão e perceberá a importância de quão grande você deve pensar. Pense grande, faça sucesso grande, grande. Então vamos ver esse gráfico. Pensar, ações, dependendo da quantidade de ações, pequenos resultados. Outras ações, pensando mais, resultados maiores. Figura 13. Pensar suscita ações e ações determinam resultados. Então, para ter resultados melhores, precisamos de tempo e esforço. Todo mundo tem a mesma quantia de tempo e trabalho duro é simplesmente trabalho duro. Como resultado, o que você faz durante o tempo em que trabalha determina o que você alcança. E como que você faz é determinado pelo que você pensa. Se você pensa grande, esse será o trampolim que o projetará para o alto. Quão grande você pensa? Figura 14. Escolha seus pensamentos e escolha seus resultados. Veja só, cada nível de conquista requer sua própria combinação do que você faz, de como você faz e de com quem você faz. O problema é que a evolução dessa combinação para o próximo nível de sucesso não é natural. Fazer alguma coisa nem sempre constrói a fundação para fazer algo melhor. Nem o relacionamento com uma pessoa automaticamente organiza o cenário para um relacionamento melhor com outra. É uma pena, mas essas coisas não melhoram umas com as outras. Se você aprende a fazer algo de um determinado jeito, a partir de um círculo determinado de relacionamentos, isso pode funcionar muito bem, pelo menos até você querer alcançar mais alto. É então que você descobre que criou um teto artificial de conquista para si mesmo, um que pode ser difícil demais de ultrapassar. O fato é que você está se prendendo quando existe um modo simples de evitá-lo. Pense o mais grande que puder e empregue o que você faz, como faz e com quem faz para chegar a esse nível. Pode ser que você passe a vida toda sem encontrar os limites de pensamentos tão grandiosos. O degrau da escada não foi inventado para descansar, mas para sustentar os pés da pessoa tempo bastante para que ela possa elevar o outro. Thomas Henry Huxley, ou Huxley. Quando as pessoas falam de reinventar suas carreiras ou seus objetivos, ou seus negócios, perdão. Quando as pessoas falam de reinventar suas carreiras ou seus negócios, pensar pequeno costuma ser a causa. O que você constrói hoje pode incrementar ou restringir seu amanhã. Servirá como plataforma para o próximo nível de seu sucesso ou como uma caixa que o prende onde você está. O grande lhe dá maiores chances de conquistar resultados extraordinários. Quando Arthur Guinness abriu sua primeira
cervejaria, assinou uma concessão de 9.000 anos, quando J.K. Rowling concedeu Harry Potter, pensou grande e visualizou 7 anos em Hogwarts antes de escrever o primeiro capítulo dos 7 livros. Antes de abrir o primeiro Walmart, Sam Walton imaginou um negócio tão grande que sentiu que precisava ir adiante e organizar seus bens para evitar impostos sobre a herança. Ao pensar grande, muito antes de engrandecer seus negócios, ele conseguiu economizar para sua família entre 11 e 13 bilhões em impostos. Transferir a riqueza de uma das maiores empresas já construídas pagando o mínimo de taxas requer pensar grande desde o início. Pensar grande não se resume apenas aos negócios. Candace Lightner fundou a Mothers Against Drunk Driving em 1980, depois que a filha foi morta por um motorista bêbado, que fugiu logo após o acidente. Até hoje, a MED já salvou mais de 300 mil vidas. Aos 68 anos, em 1998, Ryan Grailjack inspirou-se nas histórias contadas por seu professor para ajudar a levar água limpa à África. Sua fundação, a Rhineswell, aprimorou as condições de vida e ajudou a levar água potável a mais de 750 mil pessoas em 16 países. Derek Keyongo reconheceu tanto o desperdício quanto o valor escondido nos sabonetes trocados em hotéis diariamente. Então, em 2009, ele criou o projeto Global Soup, que ofereceu mais de 250 mil barras de sabonete para 21 países, ajudando a combater a mortalidade infantil, simplesmente ao dar a pessoas pobres a possibilidade de lavar as mãos. Fazer grandes perguntas pode intimidar. Grandes objetivos podem ser vistos como inalcançáveis, logo de cara. Entretanto, quantas vezes você não se propôs a fazer algo que parecia muito complicado na hora, apenas para descobrir que, na verdade, aquilo era muito mais fácil do que você imaginava? Às vezes, as coisas são mais fáceis do que pensávamos. E, claro, às vezes são mais difíceis. Nesse momento, é importante perceber que você se engrandece já na jornada para alcançar o grande. Quando trabalha para chegar ao grande, você acaba crescendo junto. O que parecia uma montanha intransponível à distância, torna-se um morrinho depois que você chega, pelo menos em comparação com a pessoa que você passou a ser. Seu pensamento, suas habilidades, seus relacionamentos, sua noção do que é possível e do que é necessário também crescem na jornada rumo ao grande. Conforme você vive grandes experiências, você também fica grande. Que incrível. O grande negócio. Por mais de 2 décadas, a psicóloga Carol S. Dweck, da Stanford, estudou a ciência de como nossas autoconcepções influenciam nossas atitudes. Seu trabalho oferece ótimo insight acerca de por que pensar grande é o melhor negócio. O trabalho de Dweck com crianças revelou 2 modos de pensar: o modo crescente, daquele que geralmente pensa grande e procura crescer, e o modo fixo, daquele que estipula limites artificiais e evita fracassos. Alunos do crescente, como ela os chama, empregam melhores estratégias de aprendizagem, experimentam menos sensação de incapacidade, exibem mais esforço positivo e conquistam mais na sala de aula do que seus colegas fixos.
Os crescentes são menos propensos a estabelecer limites em suas vidas e mais propensos a alcançar todo o seu potencial. Dweck aponta também que modos de pensar podem mudar e de fato mudam. Como qualquer outro hábito, você pode moldar sua mente até que o modo correto se torne rotineiro. Quando Scott Forstall começou a recrutar talentos para seu time recém-fundado, avisou: Este projeto super secreto vai apresentar amplas oportunidades para cometer erros e suar a camisa. Mas no fim da jornada, poderemos fazer algo que nos recordaremos para o resto da vida. Ele lançou essa isca para as estrelas da empresa, mas apenas aceitou os que compraram imediatamente o desafio. Estava procurando as pessoas crescentes, como ele compartilhou mais tarde com Dweck, depois de ler o livro da pesquisadora. Por que essa história nos interessa? Você pode até nunca ter ouvido falar de Forstall, mas certamente conhece o que sua equipe criou. Forstall era vice-presidente sênior da Apple e a equipe formada por ele criou o iPhone. Expanda sua vida. Pensar grande leva ao grandioso, a resultados extraordinários. Persiga uma vida grandiosa e perseguirá a melhor vida que poderá viver. Para viver grande, você tem de pensar grande. Deve estar aberto à possibilidade de que sua vida e o que você conquista podem tornar-se algo cada vez maior. Conquista e abundância aparecem porque são os resultados naturais de fazer as coisas certas sem preocupar-se com os limites. Não tenha medo do grande. Tenha medo do medíocre. Tenha medo do desperdício. Tenha medo da falta de viver ao máximo. Quando tememos o grande, trabalhamos contra ele, consciente ou inconscientemente. Corremos em direção a resultados e oportunidades menores ou simplesmente fugimos do que é realmente grandioso. Se a coragem não é a ausência do medo, mas o ato de ultrapassá-lo, então pensar grande não é a ausência de dúvidas, mas o ato de ultrapassá-las. Somente viver grande lhe permitirá viver seus verdadeiros potenciais pessoal e profissional. Boas ideias. 1. Pense grande. Evite a pergunta: o que faço agora? Esse é, no máximo, um caminho dos mais lentos para o sucesso e, no mínimo, a porta de saída. Faça grandes perguntas. Uma boa dica é dobrar tudo na sua vida. Se o seu objetivo é 10, pergunte: como posso alcançar 20? Estipule um objetivo bem acima do que quer e construirá um plano que praticamente garante o objetivo inicial. 2. Não se limite ao cardápio. A célebre campanha da Apple de 1997, Think Different, exibia ícones como Muhammad Ali, Bob Dylan, Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Pablo Picasso, Mahatma Gandhi e outros, que viam as coisas de um jeito diferente e que se dispuseram a transformar o mundo como o conhecemos. A ideia era de que eles não escolheram dentre as opções disponíveis. Imaginaram resultados pensando por mais ninguém. Ignoraram o cardápio e pediram suas próprias criações. Como nos lembra o comercial, as pessoas loucas o bastante para acharem que podem mudar o mundo são as únicas que realmente o fazem. 3. Seja ousado. Grandes ideias não chegam a lugar nenhum sem grandes atitudes.
Depois de ter feito uma grande pergunta, pare para imaginar como seria a vida com a resposta. Se ainda não puder imaginar, estude pessoas que já alcançaram o que você pretende. Quais são os modelos, os sistemas, os hábitos e os relacionamentos de outras pessoas que encontraram a resposta? Apesar de gostarmos muito de acreditar que somos todos únicos, o que funcionou constantemente com os outros quase sempre vai funcionar conosco também. 4. Não tenha medo do fracasso. Ele faz parte da sua jornada em busca de resultados extraordinários, e tanto quanto o sucesso. Adote um modo de pensar crescente e não tenha medo de onde ele pode levá-lo. Resultados extraordinários não são construídos apenas em cima de resultados extraordinários. São construídos também em cima de fracassos. Na verdade, seria mais correto dizer que falhamos durante todo o nosso caminho em direção ao sucesso. Quando falhamos, paramos, perguntamos o que precisamos fazer pelo sucesso, aprendemos com nossos erros e crescemos. Não tenha medo do fracasso. Entenda-o como parte do seu processo de aprendizado e continue lapidando o seu verdadeiro potencial. Não deixe que o pensar pequeno diminua a sua vida. Pense grande, mire alto, seja ousado e veja até onde você pode expandir a sua vida. Parte 2. A verdade. O caminho simples para a produtividade. Cuidado com como você interpreta o mundo. Ele será o que você interpretar. Eric Heller. Relaxado. Por muitos anos, sofri por viver segundo as mentiras do sucesso. Comecei minha carreira pensando que todas as coisas tinham o mesmo grau de importância. Então, com o intuito de dar conta de tudo, tentei fazer muita coisa de uma vez só. Frustrado, acabei começando a duvidar que tinha a disciplina ou a força de vontade necessárias para alcançar o sucesso. Minha vida saía do equilíbrio continuamente e comecei a pensar que tentar viver grande era errado. Quem almeja o impossível pode acabar muito chateado. Eu fiquei muito chateado. Na tentativa de fazer tudo funcionar, comecei a me esforçar ainda mais. Pode-se dizer que comecei a tensionar meu caminho para o sucesso. E foi o que fiz. Eu achava que era assim que as pessoas viviam, com a mandíbula tensionada, os punhos tensionados, o estômago tensionados e o traseiro tensionado. Inclinado para a frente, sem respirar, corpo rígido, retesado e totalmente tenso. Achava que essa era simplesmente a sensação de estar focado e compenetrado, e continuei convivendo com mentiras. Essa técnica funcionava, mas fui parar no hospital. Comecei a achar também que era preciso falar o idioma do sucesso, andar segundo o sucesso e até me vestir de acordo com ele. Aquele não era eu, mas eu estava aberto a qualquer jeito de fazer as coisas funcionarem. Então aceitei seriamente a sugestão de que é preciso projetar aquilo que se deseja ser. Essa técnica também funcionava, mas, depois de um tempo, fiquei simplesmente cansado de fingir sucesso. Acreditava em acordar antes do amanhecer, botar uma música inspiradora para pegar no tranco e começar a trabalhar antes que os demais. Para falar a verdade, eu era tão dominado por essa doutrina que ia para o escritório enquanto o resto da cidade dormia e corria só para ter certeza de que havia chegado ao trabalho antes de todo mundo. Comecei a aceitar a ideia de que talvez fosse essa a imagem da ambição e da conquista. Marcava reuniões às 7:30 da manhã e às 7:31 fechava a porta e não deixava entrar ninguém que se atrasasse. Estava indo além da conta, mas começava a crer que esse era o único jeito de ser bem-sucedido, incentivando os outros a agirem desta mesma forma. Essa técnica também funcionava, mas acabou tomando muito de mim e dos outros, pondo meu mundo à beira do abismo.
Comecei a pensar, de verdade, que o segredo para o sucesso era dar corda em mim mesmo até não poder mais. Era acordar toda manhã, puxar o gatilho, abrir a porta e voar através do dia, girando ao redor do planeta, até que literalmente fiquei sem combustível. E o que me trouxe tudo isso? Trouxe sucesso e me deixou de saco cheio. Acabei ficando de saco cheio do sucesso. O que fiz então? Dei um chute nas mentiras e segui o caminho oposto. Entrei para o Bitolados Anônimos e fui todo anárquico para cima das táticas de sucesso que supostamente o construíam. Primeiro de tudo, relaxei. Comecei a realmente dar ouvidos ao meu corpo. Desacelerei e me acalmei. Em seguida, comecei a vestir jeans e camiseta para ir ao trabalho, desafiando alguém a fazer um comentário sequer. Larguei o palavreado e o comportamento formais e voltei a ser quem eu era. Tomava café da manhã com a família, entrei em forma física e espiritualmente e conservei-me assim. Por fim, comecei a fazer menos. Sim, menos. Intencionalmente, um menos proposital. Fiquei mais solto do que nunca, descontraído, respirando. Desafiei os axiomas do sucesso. E adivinhem só, tornei-me mais bem-sucedido do que jamais sonhara ser possível, sentindo-me melhor do que jamais havia me sentido na vida. Foi isso que eu descobri. Pensamos demais, planejamos demais e analisamos demais nossas carreiras, nossos negócios e nossas vidas. Todo esse tempo gasto não é virtuoso nem saudável. Descobri que costumamos dar certo apesar de boa parte do que fazemos, não por causa disso. Descobri que não podemos controlar o tempo e que a chave para o sucesso não está em todas as coisas que fazemos, mas naquelas que fazemos bem. Aprendi que o sucesso se resume a isso: ser adequado aos momentos da sua vida. Se você puder dizer com honestidade, é aqui que devo estar agora, fazendo exatamente o que estou fazendo, então todas as incríveis possibilidades para a sua vida tornam-se possíveis. E o mais importante, aprendi que a única coisa é a verdade simples por trás dos resultados extraordinários. Questão do foco. Existe arte em remover o entulho e focar no que mais importa. É simples e transferível. Só requer a coragem de seguir um caminho diferente. George Anders. Em 23 de junho de 1885, na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, Andrew Carnegie palestrava para os alunos do Curry Commercial College. No ponto alto do sucesso, a Companhia de Aço Carnegie era a maior e mais lucrativa empresa do mundo. Carnegie, mais tarde, viria a tornar-se o segundo homem mais rico do mundo, atrás de John D. Rockefeller. A palestra, intitulada O Caminho para o Sucesso nos Negócios, falava da vida dele como executivo bem-sucedido e oferecia este conselho. Aqui vai a condição primária para o sucesso, o grande segredo. Concentre sua energia, seu pensamento e seu capital exclusivamente no negócio em que você está engajado. Tendo escolhido uma linha, decida lutar para reproduzir essa linha, para ser o melhor nela. Adote cada melhoramento, tenha o melhor maquinário e saiba o máximo sobre ela. As firmas que falham são as que espalham seu capital, o que significa espalhar também sua mente. Investem nisso, naquilo e em outro, aqui, lá, em outro lugar. O ditado "não coloque todos os ovos numa única cesta" está errado. Eu digo, coloque todos os ovos numa única cesta. Depois, fique de olho nela.
Olhe ao redor e fique atento. Homens que fazem isso não costumam fracassar. É fácil cuidar de uma única cesta e carregá-la. É carregando cestas demais que muitos ovos são quebrados neste país. Então, como saber qual cesta escolher? A pergunta foca. Mark Twain concordava com Carnegie e descrevia a ideia deste modo: o segredo de chegar na frente é começar. O segredo de começar é quebrar as tarefas esmagadoramente complexas, transformando-as em pequenas tarefas manuseáveis e depois iniciar com a primeira. Então, como saber qual vai ser a primeira? A pergunta foca. Você notou que esses dois grandes homens consideravam seus conselhos um segredo? Não acho que seja bem um segredo, mas algo que as pessoas sabem, ainda que não deem a isso o peso e a importância adequados. Muitas pessoas conhecem o provérbio chinês que diz: uma jornada de 1.000 quilômetros tem de começar com um único passo. Ninguém para e reflete que se isso for verdade, então um primeiro passo dado da forma errada levaria a uma jornada que poderia terminar até 2.000 quilômetros além de onde se queria chegar. A pergunta foco ajuda a impedir que o seu primeiro passo seja um equívoco.